havia realmente necessidade de ter algumas medidas que, afastando o Congresso, fosse possível, então, recriar estas novas instituições, etc, etc. Ocorrendo isso, o senhor Jânio Quadros poderia assumir, se assim achassem, a interinidade desse novo momento. Ou então, de comum com as Forças Armadas, uma outra figura, ou por outras formas quaisquer, pouco importa ao presidente Jânio Quadros, porque o fundamental para ele não é o quanto ele é ou deixa de ser, senão que o país se renove, etc. Ou seja, toda uma beatitude quase santificada para provar o porquê faziam, né? Aí explicitam como a técnica se daria. A visita do Jango à China, com todas as letras. E como é que se daria? No instante que houve... bom, e tudo isso então seria precedido pela renúncia do Jânio. Ainda flagraria o processo através da renúncia do Jânio. Aí a análise vinha e diz, ela diz, realizada a renúncia, o seu João Goulart estará distante na China. Não tem, portanto, como assumir o poder. Logo, o país, e se voltasse, as Forças Armadas não lhe consentiriam. Logo, o país ficaria acéfalo. Nestas condições, então, daria aquele quadro todo. Ou o Jânio assumiria, ou etc, etc, etc. Mas tinha preliminar. Então, isso está explícito. Aí diz, e por que malogrou? Ele chegou ao extremo de perguntar. Malogrou porque na hora desse... bom, tudo isso tinha sido feito em perfeita consonância com o acordo dos militares. Então, isso está escrito. Bom, tudo que eu estou dizendo está escrito, só falta a igualdade. Como é que eu vou dizer? Com a consonância absoluta, concordância absoluta dos militares. E por que malogra, então? Porque na hora decisiva, falharam, a palavra é outra, falharam os ministros militares. E o senhor João Goulart, aceitando a adoção do parlamentarismo, sem dar-se conta dos fatos que estamos revelando, no fundo, ajudou a consolidar a impossibilidade do processo. Está dado a explicação total. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que era um golpe de Estado. Quem quiser ter dúvida, pega um livrinho pequeno do Castelo Branco, Jânio e a Renúncia. É um livro pequeno, Carlos Castelo Branco, jornalista, onde ele conta como foi isto no Palácio. Quando o Jânio volta da solenidade do 25 de abril, da homenagem a Caxias, que estava se dando ali na praça, naquele tipo, como é que chama aquilo ali? Praça dos Três Poderes. Não, era bem aquela em frente, aquela coisa enorme. O eixo monumental. Né? Exatamente, uma coisa monumental. Bom, ele vindo dali, ele volta ao palácio, e aí os ministros militares chegam, ou ele manda chamá-los, etc., e ele revela aos ministros militares que renunciava. Aí você veja a confusão para a explicação real da história. Bom, e os ministros militares, que na história dele e do Afonso Solino teriam estado absolutamente de acordo com o golpe, estranham. O Castelinho narra. Um dos ministros, não me recordo se o da Aeronáutica, parece, chora. Presidente, mas como uma atitude como essa? E o Marechal Denis, ministro da Guerra, na época, diz, presidente, determine, nós fecharemos o Congresso agora, nós prenderemos o senhor Lacerda, depende do senhor. E o presidente disse, não, meu dever nesse instante é fazer o que estou fazendo. Não poderia governar com a autoridade necessária depois que se questiona a minha dignidade, etc, etc. Bom, esta versão do Castelo complica todo o quadro que eu estou dizendo. Por que isto se deu ou não, valeria alguém um dia fazer um estudo interessante. Eu passei a ter,
tive muita vontade de colocar no meu livro quando eu faço um capítulo específico sobre o Jânio, porque eu faço uma retrospectiva antes de chegar ao Jango. Em todos os temas que se refletiram em 64, eu pego, então faço um pouco do Getúlio, um pouco do Juscelino e muito Jânio, que é ali na beira da crise. Eu passei a fazer a seguinte análise. Suponha que seja verdade a coisa do própria confissão de Jânio e Afonso Solino. Malogrou. Por que malogrou? Não sei. O fato é que o Jânio sai, vem para São Paulo, não há nenhuma emergência popular, ou seja, a renúncia se consolida. E os ministros militares, curiosamente, em seguida, fazem o que estava previsto no plano. Ou seja, tornam impossível que o Jango assuma. Não é uma coisa altamente curioso? Altamente curioso. Os ministros militares, curiosamente, poderiam respeitar a posse do Jango e partir para a conspiração como quisesse. Não. São imediatos no veto à posse do Jango. Ou seja, impedem que o Jânio assuma o que era previsto no projeto, segundo a confissão dos dois. Primeiro dado curioso. Segundo, estou convencido, me lendo para trás. Eu não quis estender o livro porque não é esse o objetivo do livro. Eles fizeram isso sem apoio político da UDN. A atitude do veto militar dos três, impedindo o Jango, não teve o apoio político da UDN. Não teve o apoio político dos partidos. Eu não me lembro o apoio político dos partidos ao veto. O veto em si podia haver... Foi militar só? Hein? Foi exclusivamente militar o veto? Hein? O veto ao Jango, está falando? Eu estou dizendo que a atitude dos ministros militares, essa atitude de veto, esse veto não teve uma articulação política, a meu ver, que tivesse de imediato o apoio do parlamento. Não teve. A tal ponto que o deputado Lúcio Cardoso, que era uma das maiores figuras da UDN do Rio, grande jurista, faz um processo de responsabilidade criminal contra os três ministros militares perante o Supremo Tribunal. O Adalto Lúcio Cardoso. Adalto Lúcio Cardoso. Adalto Lúcio Cardoso. É que eu chamo de crime de responsabilidade. Olha. O crime de responsabilidade, ele faz um processo de crime de responsabilidade, da entrada no Supremo, me colocou até como, obviamente, como um dos testemunhas, porque eu tinha visto. Bom, ora, o Adalto não faria isto, não poderia fazer isto, em nome da sua visão de democrata, e confronto aberto com o dele se o dele estivesse no golpe. Não parece evidente? Claro. Outro detalhe. A imprensa não apoiou imediatamente. Na minha lembrança, pode ser que aí é totalmente confuso, mas na minha lembrança, a imprensa, a grande imprensa, não viu de nenhuma forma com bons olhos esta atitude. Não viu. E eu me lembro de que, de imediato, o Marechal Lott telefona para o Denis e interpela. E como o Denis manteve, ele faz uma nota pública de rechaço à atitude do Denis e convoca os seus camaradas a fazer respeitar a Constituição. Foi preso. Lott foi preso. O que eu quero dizer que o veto parece algo meio sem pai. Formalmente disseram o deputado Rui Ramos, que foi interpelá-los em nosso nome do PTB, o porquê. Ele disse: quero dizer ao senhor que eu me sinto no dever de impedir a posse do senhor João Goulart. E lhe digo mais, se ele chegar ao Brasil, será de imediato preso. E o Rui Ramos tem uma altercação com ele: se o senhor está fazendo uma declaração de guerra contra pessoas sem arma, enquanto o senhor tem a prepotência na arma. É um discurso bonito, etc, etc. Bem, mas o que fica para mim não respondido, salvo essa hipótese alocada que eu tenho, de que eles fizeram o golpe que tinha sido pensado pelo Jânio e que de repente malogrou, sabe Deus como. Teriam feito isso para impedir o Jânio, em seguida chamarem o Jânio, e portanto o golpe teria se dado por uma
é uma forma mais complexa. Mas aí, eu acho que é uma coisa muito lateral. Eu só digo isso porque, de repente, ela me veio à memória. Poderia ser uma tentativa de golpe militar também? Mas o golpe militar pressupõe também algum apoio político. Como é que vão 3 ministros militares montar ministro da Fazenda, ministro disso? Não é? Entendi. E eu não me lembro eu vejo atitude no parlamento que não foi de apoio, não foi. Aí surge então a alternância de uma hipótese que era, bom, relevante o Rio Grande do Sul, com a resistência de Brizola, etc., e portanto a iminência de uma guerra civil. Aí entra, em nome disto, formalmente, e eu acho, em nome também de impedir que o Janga subisse, a ideia do parlamentarismo, né? Aí vem Afonso Arinos, etc., a criarem as sugestões de o presidente assume como chefe de Estado, sua honra está atendida, né? O poder parcialmente atendido, e se cria o parlamentarismo, que foi uma extravagância, né? Uma extravagância.